Olá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada de um personagem fascinante, Libório Barradas, do clássico português A Via Sinuosa. É uma história e tanto, sabe, sobre a luta de um homem para ser ele mesmo num país que estava prestes a virar de cabeça para baixo. O nome do livro, A Via Sinuosa, já entrega tudo, né? É a grande metáfora da história. A vida do Libório não é nem um pouco uma linha reta. Pelo contrário, é um caminho cheio de curvas, que vai sendo moldado tanto pelos desejos dele, quanto pela pressão da sociedade, da política, de tudo que está em volta. E essa frase aqui, nossa, ela é o coração de tudo. Dá pra sentir o peso, né? A angústia do personagem de se sentir preso, de não ser dono do próprio nariz. A partir desse sentimento, toda a jornada dele vai ser essa busca quase desesperada por liberdade, para finalmente conseguir tomar as rédeas do próprio destino. Bom, e onde começa essa batalha toda? Lá na juventude. Vamos imaginar o cenário. Portugal, naquela época, era um lugar super tradicional, muito religioso. E o Libório cresce nesse ambiente onde parece que o futuro dele já está todo escrito. Só que não foi ele quem escreveu. E aqui a gente vê esse dilema de forma bem clara. De um lado está a batina de padre. Isso representa a família, a tradição, a fé. Basicamente, o caminho que os outros escolheram para ele. Do outro lado, o jaleco de médico, que representa ele mesmo, a ciência, a modernidade, o caminho que ele quer seguir. E essa rebeldia dele não é só uma ideia abstrata, não. Ela tem um motivo bem pessoal, bem humano. O primeiro amor dele, a Celidônia. É para ela e só para ela que ele consegue se abrir e contar os sonhos que ele precisa esconder de todo o resto, principalmente da família e da igreja. E aqui, nas palavras do próprio Libório, a gente sente a força da decisão dele. Essa frase não é só um desabafo para Celidônia, é uma promessa que ele faz para si mesmo. É o exato momento em que ele decide virar o jogo e lutar contra o destino que tentaram impor a ele. Então, essa decisão de ser médico leva ele para a cidade grande. E é lá que a rebelião dele, que era uma coisa íntima, pessoal, encontra um palco muito, mas muito maior. A agitação política de um país inteiro que está prestes a explodir. O ambiente que ele encontra é elétrico. A cidade está fervendo com ideias republicanas, com gente questionando a monarquia, o poder da igreja, tudo aquilo que dominou a infância dele. O Libório é jogado de cabeça nesse mundo de conspirações e ideais revolucionários. E o interessante é ver que esse movimento não era só papo, não. Era uma coisa organizada, com um plano bem claro. Eles queriam fazer propaganda para conseguir mais gente, arrumar armas para a luta, criar listas negras dos inimigos e até expulsar a influência estrangeira do país. Era um projeto completo. E é aqui que a coisa fica bem séria. Essa tal lista negra mostra que não era mais só debate de ideias. Era uma conspiração real com alvos declarados. O delegado, o administrador, o visconde e, claro, os padres, que eles viam como uma praga a ser eliminada. Mas, no meio desse turbilhão político todo, o coração do Libório também segue um caminho bem sinuoso. O amor na vida dele vai de um sentimento puro, inocente, para uma paixão muito mais adulta, complexa e perigosa. Na vida amorosa do Libório, a gente tem esses dois mundos opostos, que são representados por duas mulheres muito importantes. O contraste entre as duas é gigantesco. A Celidônia, ela é o passado, a inocência, talvez a promessa de uma vida mais simples. Já a Dona Estefânia, ela é o presente turbulento. É uma mulher que joga o Libório no mundo das paixões complexas, do ciúme, dos jogos sociais. Os relacionamentos dele acabam espelhando a jornada maior da vida dele. Olha que frase inteligente da Dona Estefânia. Ela praticamente desenha a diferença psicológica entre homens e mulheres na visão dela. A percepção dela mostra o quão profundo e complicado é esse novo mundo emocional que o Libório está tentando navegar. Então, quando a gente junta todas essas peças, a rebeldia da juventude, o envolvimento com a revolução, os amores conflitantes, a gente começa a entender uma coisa. A história do Libório é, na verdade, um retrato da própria época turbulenta em que ele viveu. Essa linha do tempo aqui resume tudo perfeitamente. Ele começa como um jovem preso a um destino, se transforma num revolucionário na cidade, vira um amante dividido entre dois mundos e, no fim, o destino dele não é uma coisa só, mas a soma de todas essas curvas e reviravoltas no caminho. E o romance deixa a gente com essa reflexão filosófica. A ideia de que sim, a gente tem poder de escolha, mas ninguém consegue escapar totalmente das forças da sua própria época.
De certa forma, todos somos um pouco produto do corpo do tempo em que vivemos. E, no final, a gente fica com a grande pergunta que o livro inteiro coloca. Até que ponto o Libório foi o dono da própria vida? Ou será que ele foi só uma folha sendo levada pelo vento forte da história? É uma questão que, no fundo, não é só sobre ele, né? Talvez seja um pouco sobre todos nós.